Bom, dando continuidade nessa série de aulas, a gente estava falando sobre curvas e uma variedade. E uma curva, uma variedade, é uma coleção de pontos na variedade parametrizada por algum parâmetro. Ou seja, eu tenho um intervalo de valores reais e para cada ponto desse intervalo eu vou ter correspondente um ponto na variedade, certo? Essa aqui é a minha curva. E eu vou utilizar a minha curva para definir o conceito de vetor. Vetores de uma curva vão ser chamados de vetores tangentes. E os vetores tangentes vão servir meio como raiz, como base para eu poder definir o conceito de vetor, certo? Como eu havia dito, uma curva, uma variedade, que eu posso colocar como gama de lambda, caso eu dê uma coordenatização para essa curva, para esses pontos dentro da variedade, posso escrever esse gama de lambda com um xmi de lambda. Porque aqui está implícito ou explícito que eu já tenho um sistema de coordenadas. Certo. Agora vamos para algumas dúvidas. Primeiro, pergunta: isso aqui é um vetor? A gente está muito acostumado às vezes de ver um objeto que tenha um índice μ. Para quem eu estou supondo que a pessoa já estudou relatividade restrita, pelo menos, e já dizer: isso é um vetor. O que é um xmi? Esquece aqui o parâmetro. O xmi. Xmi nada mais é que, a princípio, que uma coleção de 4 números. Vamos dizer que esse xmi é um ponto da variedade. Então, tudo bem. Então, a gente chama da variedade, que é um espaço-tempo. Então, diz que o xmi é um evento na variedade com 4 números. O primeiro, quando ocorreu, e os outros 3 são onde ocorreu esse evento. No caso da realidade restrita, o xmi é sim um vetor. No caso da realidade geral, o xmi não vai ser um vetor. Para isso a gente tem que entender o que é um vetor. Vetor é uma palavra muito ampla. Vetor, para a gente, vai ser um objeto que pertence a um espaço vetorial. A gente estuda isso lá em álgebra linear, né? E para ser um espaço vetorial, os objetos têm que ter algumas propriedades. Um deles é que a gente pode pegar dois vetores, V e W, da forma que V mais W seja um vetor. E a gente costuma fazer transformações nesses vetores. Por exemplo, a gente quer fazer uma transformação
dentro desse sistema vetorial, geralmente está interessado em transformações lineares. O que é uma transformação linear? Digo que a transformação no vetor v mais w tem que ser igual à transformação de v mais a transformação de w. Isso aqui define uma transformação linear. Vetores, historicamente, estão ligados a questões lineares. Vamos pegar o conceito de vetor tangente que a gente conhece em cálculo. Temos lá nosso eixo cartesiano, temos uma função e num ponto a gente pode traçar o vetor tangente, certo? Isso aqui é o vetor tangente, que é a derivada, né? Famosa derivada. O vetor tangente, nesse caso, ele é a aproximação, a melhor aproximação linear da curva num ponto. Você já vê aí que vetor está ligado a questões lineares. Um vetor é um objeto linear. Não existe vetor curvo, a não ser no trote de aula de física. Então a gente quer tratar a gente precisa que vetores sejam objetos cuja transformação dele seja linear. Ficou meio enrolado isso. Olha só. A gente define vetores através de uma transformação. Vetor, pra gente, vai ser um objeto que se transforma de tal forma. E essa transformação tem que ser linear. Na relatividade restrita, a nossa transformação é a transformação de Lorentz. Um evento na realidade restrita, a gente pode fazer uma transformação de Lorentz para outro referencial. E a transformação do evento se dá da seguinte forma. Onde essa aqui são as matrizes da transformação de Lorentz. Veja que é uma transformação linear. Isso aqui é uma transformação linear. Não faz sentido em falar nem em vetor, nem em escalar, se você não disser qual é a transformação que você está lidando. Para saber se é um vetor ou não, você tem que dizer qual é a transformação. Não é só botar um mizinho. Então, na realidade restrita, a minha transformação... A minha transformação é a transformação de Lorentz. Vamos lá para a realidade geral. Relatividade geral. A relatividade geral é comandada em si por transformações entre sistemas de coordenadas, que a gente quer poder passar de um sistema coordenado para o outro. Então, se eu tenho um x linha mi, eu vou poder passar para um x mi e vice-versa. São dois sistemas de coordenadas diferentes. De forma que eu tenho um x' mi, que é uma função de x mi, e vice-versa. Isso aqui não é linear. Isso aqui é completamente não linear. Se você tem uma transformação de cartesiano para polar,
né? Isso aqui é x igual a r, cosseno θ, polar não, esférico, cosseno φ, y igual a r, cosseno θ, cosseno φ, se eu não estou enganado, isso igual a r, seno θ. Desculpa se eu errei. Isso aqui não é linear, né? Eu tenho senos, eu tenho cossenos. Senos e cossenos são funções altamente não lineares. Se eu expando o seno de φ, o seno de φ é ímpar, né? Então isso aqui é 0 mais o cosseno de 0 é 1. Então então isso aqui é 0 φ menos φ ao cubo sobre 3 fatorial. Não sei se eu estou errando aqui e ao contrário, mas enfim, não importa. É altamente não linear. Então, essa que a gente chama de transformação geral de coordenadas não é uma transformação própria para definir um espaço vetorial, para definir um vetor. Logo, xmi não é um vetor. Não é essa transformação que me interessa, no sentido de definir o que é ou não um vetor. Ok. Então vamos voltar agora à nossa curva. A gente tem lá o nosso... Estou me perdendo aqui no papel. Vou fazer um espaço aqui. A gente tem nosso xmi de lambda. Nada me impede de fazer, meio bruscamente, sem problematizar muito, derivar esse objeto. Nada mais é do que eu estou fazendo aqui, derivando um por um. Xmi é uma coleção de 4 objetos, eu vou derivar um por um. Isso aqui vai ser x0 ponto, x1 ponto, x2 ponto, x3 ponto. Onde ponto aqui quer dizer derivada em função do meu parâmetro. Vamos fazer um esquema agora. Vamos passar de xmi para xmi'. Certo? Então, qual é a derivada de xmi' em relação à minha coordenada? Isso aqui vai ser t-rom xmi', t-rom xmi em um ponto dxmi de lambda. Opa, isso aqui já é uma transformação linear. Veja bem, isso aqui são números, porque a derivada é tomada num ponto. Eu tenho aqui uma coleção de objetos num sistema de coordenada, e eu tenho aqui uma coleção de objetos em outro sistema de coordenadas que estão ligados por uma transformação linear. Parecido com o que eu tinha aqui. No caso da realidade restrita, a transformação são minhas transformações de Lorentz. No caso da realidade geral, as minhas transformações vão ser a derivada entre as minhas transformações gerais de coordenadas. E é assim que eu vou definir o que é um vetor. Um vetor, na realidade geral, vai ser um objeto que se transforma dessa forma. Eu vou poder generalizar para dizer que um vetor, qualquer que seja ele, vou botar A para não confundir, vai ser um objeto que se transforma dessa forma aqui. Porque isso
é uma transformação linear. A gente tem muito para falar sobre vetor. Isso foi uma análise bem rápida e bem pouco rigorosa, mas só para ter uma ideia do que vai ser um vetor e da essência do que é um vetor, ok? Vou parar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo e até o próximo.